Bem-vindos a mais um Cash in Cash, seu podcast de empreendedorismo, né? E história de sucesso favorito, né? O melhor, né, Rodolfo? Que tem hoje no YouTube. E hoje, né, a gente está com uma presença bastante especial aqui, né? De uma pessoa que é bem conhecida aqui no nosso estado e um médico aí de referência, né, Rodolfo? E que eu tenho que confessar para você que quando eu fiquei sabendo, olha, esse médico aceitou, eu fiquei bastante ansioso, viu? E não foi fácil de trazer, hein? Não foi fácil. Foi uns 2 meses de negociação, não foi fácil de trazer. Mas eu gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Sérgio Baiocchi, né? Seja bem-vindo aqui ao Cash in Cast. Pedro, Rodolfo, quem agradece o convite sou eu. Ele está dizendo que foi difícil, 2000, mentira, não é verdade. Isso aqui é facinho, a hora que falou assim, ó, é lá com o Pedro, o Rodolfo vai estar também, e vamos lá, vamos bater um papo, né? Então, assim, é óbvio que a gente sabe que vocês abordam, né, mesmo falando de mercado financeiro, de situação econômica, de política, mas até pelo amigo aí, João Batista Alencar, a gente já sabe que, né, a pegada é boa. Então, aquela eu que agradeço estar aqui, é um prazer imenso conversar com vocês. E Pedrão, falar para você, que figura, hein? Eu estava aqui ouvindo aí o bate-papo, bem humorado, e tem uma voz assim de radialista, hein? Tem sim, uma voz de radialista. Olha lá, hein? Vocês vão acabar me convencendo aqui. Guilhermão que tinha que estar aqui, parecia dois locutores, né? O Guilherme é um outro hoster aqui do podcast, e ele também é radialista. Ele é diretor artístico da Rádio Vinha. Ah, sim, eu já estive na Rádio Vinha algumas vezes já estive lá. É um loirinho. Sim, conversando lá com o pessoal, sempre muito bem recebido lá. Sim. Mesa dos Notáveis, que foi? Mesa dos Notáveis. Mesa dos Notáveis, isso mesmo, exatamente, foi isso. Show. Não chega a ser notável não, mas que isso, né? eu sempre gosto, eu acho ótimo, adoro, eu digo sempre que eu adoro gente. Eu acho que eu nasci gostando de gente mesmo, é uma coisa bem natural, e isso acaba permeando tudo que, né, o que a gente faz, quando você fala aí de sucesso, isso, aquilo, não, mas 60 anos de Goiânia, sim, entre idas e vindas e tudo, mas é bom, eu gosto de conversar, podem me chamar sempre. Show, legal. Vai ser convidado mais vezes. Sérgio, me fala um negócio, você é de família italiana, né? Baiocchi é italiano. Italiano de Luca. Antes de falar como é que você começou, eu queria saber como é que a sua família veio parar aqui no Goiás. Como é que vocês vão procurar piqui aqui em Goiás, né? Olha, Pedro, essa é uma história, viu, Rodolfo? Que eu tenho um prazer imenso de falar, tenho um orgulho imenso. Minha tia, Mari Baiocchi, que é antropóloga, historiadora, professora lá da UFG, por muitos e muitos anos, hoje é aposentada, e ela incutiu na família toda esse amor pela própria história, né? Sim. E o que aconteceu? Meu avô, ele é o 7º dos filhos do 3º casamento do meu bisavô. Peraí. 7º. Vamos com calma lá, vamos com calma. Ele é o 7º dos filhos do 3º casamento do seu bisavô. Captei bem então. Captei bem. Meu bisavô chegou na leva no final dos anos 1890, por aí. Meu bisavô Giovanni Baiocchi. E ele estava com a 3ª esposa. E ela já... Quantos filhos no total? Ele tinha tido, acho que, próximo a 16 filhos. Mas vieram todos? Não. Ele veio só com a última e com 6 filhos. Ah, sim. E o meu avô, Colombo, aqui em Goiânia, em Goiás, conhecem-se muito como Bimbino. Uhum. E aí meu avô nasceu aqui em 1898. Mas calma lá. Qual que é a cidade que saiu lá da Itália? Lucca. Lucca. Perto de Firenze, na Toscana. Uhum.
Nós, inclusive, temos a dupla cidadania, então isso é uma herança muito legal. Lucca é na região do Lácio, né? Não, é a região da Toscana, é no Da meio. Toscana, né? A Lucca, na verdade, era não é. É linda. Era um Vai lá. ducado, né? Lucca era um ducado. né? Era um ducado que. Olha, é isso aí. Era Caterina de Médici que estava lá quando os mouros. Estavam os mouros pelo sul e os alemães, são germânicos. Eu vou lembrar o nome do que eles eram. Do povo específico, né? Pelo Os norte, bárbaros. Os bárbaros. Perfeito. Invadindo a Itália, espremendo a Itália. Sim. E Firenze, né? A Florença sempre foi a cidade das artes. Sim. Da, Renascimento ali. Tudo, música, pintura, tudo. Né? E Lucca fica logo abaixo, quando a Itália se estreita ali naquela península, ali, né? No cano da bota. E Lucca foi a Resistência, que fica Pisa, o porto, olhando assim, fica aqui a oeste, né? E Firenze ao norte, e ali foi a Resistência. Tanto que ganharam lá. E Baiocchi, meu sobrenome, pela importância que meus antepassados tiveram, veio o nosso sobrenome, porque Baiocchi é uma unidade monetária. É mesmo? Depois eu vou tentar uma ver se eu moeda. acho. Sim. Era um baiocco, Ó. que o plural na Itália normalmente é com I, né? Sim. E 2, ou 5, ou 10, ou 1000, baiocchi. Então, Baiocchi significa... Ah, tá. O Baiocchi é o plural do Baiocco. Plural do baiocco. Então, Eu já estava imaginando que Baiocco era que veio do Baiocco. alguma coisa assim. Não. Era Fazia como, baiocco. era como hoje, se meu nome fosse Sérgio Reais. R$1, R$10. Naquela época, se colocava muito nome de família pela profissão que tinha. Sim. A família Baiocchi era cunhadora de moeda? Se cunhava moeda? Não. Era banqueiro? Era ele. Também, foi uma maneira de homenagear mesmo. Então, eles tinham várias unidades monetárias né, ao longo das várias repúblicas que tinham na Itália. Sim. Então, lá existia esse. Me veio agora para te contar isso. Se eu tiver uma foto da moeda, eu mostro para você. Mas era um sobrenome que surgiu na Itália, não surgiu Itália, no Brasil. não, italiano. Meu avô, Giovanni Baiocchi, já chegou. Meu bisavô. Eu digo isso porque o meu nome é Pedro Paulo Alves Coimbra. Só que o sobrenome Coimbra não existe. Foi tipo... Assistiu o Poderoso Chefão? Assisti, então, claro. O meu bisavô... Umas 8 ou 10 vezes. Adoro o filme também. Eu tenho que aprender, né? Cada dia é um aprendizado. O meu bisavô, quando chegou na Primeira Guerra, aqui... Perguntaram sobre o sobrenome dele e falou que não, que era de Coimbra. Aí, em vez do sobrenome original, ficou Coimbra, igual o Vitor Corleone, né? Que não era Corleone. Ele chegou de onde você é? Não, Corleone. Então tá aqui, Corleone. Corleone, é isso aí. A mesma coisa. Então, não. Esse já era o sobrenome. E aí, os italianos pararam assim, no Brasil. O navio parou em São Paulo. Imagina, começo dos anos Goiás, né? 1900, e se espalharam pela costa. Então tem Baiocchi original no Paraná, em São Paulo, interior de São Paulo tem um pouco, e Nordeste não chegou ali, tinha alguns poucos na Bahia. Então ficaram aqui nessa costa pequena, até porque a dificuldade de andar. Sim. E eles eram lá... Eles trouxeram, como eles sempre faziam, né? Todos os imigrantes, eles traziam coisas para sobreviver. Então, tinha alguns que traziam, os ourives traziam joias, traziam ouro, para poder vender, sobreviver e começar um novo negócio. E os meus antepassados lá, do meu bisavô e os outros, eles tinham, eles trouxeram, mas tinham um dom da alfaiataria. E aí eles trouxeram muita seda inglesa, linho, muita coisa que não chegava ao Brasil. Sim.
Imagina a De alto luxo. Né? Sim, você imagina a capital, né? Ali, Rio de Janeiro, e tudo ali era tudo lama, Sim. algodão, né? Aquela coisa de saco de aninhagem. Então, começou. E aí eles foram desenvolvendo isso e disseram que no interior do país tinha muito ouro. E tinha mesmo, aqui em Goiás, né? Na cidade de Goiás. E eles vieram andando, acompanhando a estrada de ferro, até chegar em Goiás Velho, na cidade de Goiás. E, né, antiga Vila Boa. E lá eles começaram com um negócio de alfaiate. Passaram por vou fazer só um adendo aqui. Passaram por Aurelândia também, Olha, não sei. O que eu sei onde a estrada passa, eu sei que vai ali via Araguari, Pameri, passaram, né? Ficou um pouco no interior de São Paulo, em Jundiaí, tem um núcleo bairro. Aurelândia. Meu avô, né, ele tinha uma fazenda em Aurelândia e ele não deixava ninguém entrar porque o povo queria entrar para roubar o ouro, né? Porque cavava pouquinho assim e já achava ouro, entendeu? E ele era um coronel lá da região na época e não deixava ninguém entrar na fazenda dele. Mas é só por isso que eu perguntei. Aurelândia já tem esse nome. Por isso é que é, né? A terra do ouro, Aurelândia. Sim, terra do ouro. E tem uma curiosidade que, assim, não sei se de fato isso é verdade ou não, mas é uma curiosidade que eu li um tempo atrás e não achei nenhuma fonte confiável para isso. Que era da seguinte, tinha ouro em Minas Gerais, depois de um tempo acharam ouro em Cuiabá. E aí um louco falou assim, bom, é um veio de ouro que atravessa de Minas a Cuiabá. Então no meio do caminho também tem. E dizem que Goiás Velho, né? Vila Boa, foi colocado ali porque está justamente no meio, entre Minas Gerais e Cuiabá. Mas assim, eu nunca fiz a medição e não sei nem se é em linha reta. Então, assim, mas faz sentido, né? Eu também não saberia te dizer não, mas você pode ter certeza, Adolfo, que eu vou tentar saber isso. Correr atrás. Mais um curioso igual eu. Eu gosto muito de história, Baio. Eu também. Então, assim, eu acho que isso isso enriquece nossa vida. Sim. Né? Assim, eu acho que passado deixa a gente mais saber de onde lúcido. Você veio. De onde você veio. História da sua família. Meu avô nasceu, era pequeno. Ele chegou em Goiás, tinha uns 8 anos, 10 anos de idade, ajudava. E meu bisavô italiano chegou assim. Meu bisavô, que esse aí é o meu bisavô, pai do meu avô. Uhum. O pai da minha avó, tudo do lado materno, né? O maior que é da minha mãe. Meu bisavô materno era português, você está dizendo que é português, ele chamava Firmino Guimarães. Mas era de Guimarães? De Guimarães. Olha só, que leva o nome. Sim. Firmino Guimarães. E ele era militar lá. E ele veio para cá para ser capitão do mato. Que olha era quem ia atrás dos escravos, que fugia. Ele era um pretor na época, né? Assim, e ele era um negro, mas muito negro, né? Você olha para alguém branco igual eu, né? Você vai falar, para com isso, negro. Tem foto dele. Sim. Não, mas aqui no Brasil Firmino é muito Guimarães. Comum, é muito difícil achar alguém que seja branco no Brasil e não tenha nada de negro, é muito difícil. E aí ele foi para Goiás porque tinha muito escravo lá, nas fazendas, nas minas, e numa das andanças, né, atrás dos negros, ele viu uma índia muito bonita. Pegou no laço? Não precisou ser no laço, porque minha avó... Porque tem muitos aqui em Goiás, né? Tem muitos aqui em Goiás, né? Pegou a índia no laço, antigamente o pessoal fala. Então ele casou com uma índia, teve a minha avó e meu avô, lá em Goiás, e o meu avô italiano, menino, andando, viu minha avó, casou com ela, o italiano com a Cafusa, filha de negro com índio. Olha só. Aí depois eu conto a história do lado do meu brasileira, né? Depois eu falo da história do meu pai, do lado do meu pai, porque aí é árabe, aí você já viu, né?
Sírio-libanês também. Eu tenho sangue libanês também. Então. Tenho sangue libanês também. E fez, desculpa de interromper, mas porque agora que você falou, eu achei bom, porque eu não sou o único, viu? Uhum. Como é que é? Magrelo, né? Que você magrinho. Magrinho. Magrelo, acho que é melhor que magrinho. Não, mas vai ficar magrinho. Magrelo é meio forte, viu? Mas por quê? Meu avô, pai do meu pai, chegou, já casado com minha avó. Uhum. Minha avó chamava Aciba Elou. E meu avô chamava Mahul Hanam. Bem libanês. Miguel Mahul e Hanam, quando chegou, ele com medo também quis abrasileirar, que Hanam é o bicho, o carneiro. Por isso que eu tenho carneiro no nome, mas não tem família carneira. É parente do carneiro? Não. É igual... É o Sérgio Baioc Carneiro. Quem fez isso muito foram os judeus, na época da Inquisição, de trocar o nome por nome de animais, ou então de oliveira. Isso, de árvores. De árvores, de coisas da natureza. Fizeram muito isso também. Acho que o bisavô da Thaís, que é minha esposa, era Joseph. Aí ele veio para o Brasil, José, até para não ter... Claro. Porque para não ter perseguição, porque realmente tinha. Era. Naquela época o pessoal era muito religioso. Mas enfim. Vamos lá. Vamos falar da história. Chega de história. Não chega, não. Eu quero chegar até em você, Sérgio. Deixa eu só falar uma curiosidadezinha sobre essa questão do sobrenome. Que de fato, antigamente, ou você pegava o nome da região ou da profissão, né? Isso. Eu estudei com. Eu esqueci o primeiro nome dele, eu só chamava de Kurokawa. Era Kurokawa Ryu. Era o sobrenome dele. Que de acordo com ele, não sei. Japão. Né? Japão, claro. Mas era plantador de arroz. Kurokawa Ryu. Kurokawa Ryu. Mas tem muito disso, né? Mas vamos esquecer o Kurokawa Ryu e vamos lá pro seu avô lá. Vamos para a linha do tempo. Vamos. E então, aí os dois se encontraram, a Índia, meu avô, aí veio a família também, eles foram 12 filhos, 8, na época morria muito, né, antes de chegar nem a infância e tudo. E a família, uma Baioc, ficou aqui, está aqui desde então, do início do século XX. Do século XX. E falando de família, e aí meu pai, como eu disse, né, meu avô paterno também chegou, imigrante do Líbano, e fez o mesmo caminho e parou em Araguari. Acho que ele foi mais preguiçoso do que o meu. Parou no meio do caminho ali. Ele parou em Araguari, eles se criaram ali na região do Triângulo. Como todo bom árabe, né, eles vinham e tinham comércio. Mascate, era mascate? Sim, era mascate, tinha. Meu avô tinha um armazém, primeiro em Araguari, depois em Uberlândia, e lá em Uberlândia eles se colocaram lá, né, nessa circunstância. Tem nome de rua que tem o nome da minha tia, porque ela era professora, é tudo muito pequeno, né? Sim. Ela era a professora de piano lá da época. Então tem lá a rua Johan Carneiro. Meu tio era a irmã do meu pai. O irmão do meu pai, Maximiliano Carneiro. Ele era animador, ele era radialista e animador disso, aquilo. Virou o coronel da banda, acabou vindo para Goiânia, eles vieram para Goiânia, e ele foi de rádio e TV, que era o Coronel Papota. Não sei se vocês conhecem de história, né? Porque vocês não viram, mas ele era o Chacrinha aqui. Entendi. Todo sábado tinha programa e ele tinha banana, bacalhau, essas coisas todas como Chacrinha. E meu pai veio também, eles estudaram fora, ele estudou com meu tio no Rio, tio mais velho, que veio para cá para ser médico aqui. Meu pai ele formou em medicina, meu pai formou em odontologia e não estava no mercado, não estava lá grande coisa. Hoje talvez fosse diferente.
Mas aí ele chamou meu pai e falou, vem aqui para Goiás que pelo menos tem alguma coisa aqui, você me ajuda e tal. Maria da tia Meire, antropóloga lá, né? O meu tio Omar. Aí foram, apresentaram a irmã dela, Isabel, que é minha mãe, casaram os dois irmãos, as duas irmãs e Olha só. aqui estou Pronto. eu. Depois desse tempo todo, estamos aqui. E a profissão do seu pai qual que é a profissão do seu pai? Ele formou em odontologia, Ó. mas eu posso te dizer que ele nunca exerceu. É Ele mesmo? sempre foi empresário. Aí meus pais são odontólogos, né? Isso foi, Olha, na hora que você rapaz, né, tem muita coisa. tem muita coisa em comum. Que você falou assim, meu pai formou em odontologia, eu falei, pai, que coisa boa, bacana. Meus pais são, na verdade, a família inteira quase odontóloga, né? Meu tio não exerce mais, ele fez uma fábrica de manequim grande, inclusive. E todos aqui? Sua Todos família aqui, daqui, de minha família Goiânia? daqui. Beleza. Meu tio exporta hoje manequim e não atua mais como. Teve aqui no Cash já, falar da empresa dele, já teve aqui já. Mas, e de onde surgiu a sua ideia de ser médico? Porque até então a família Baioc não era uma família tradicional de médicos, né? Não, era menos. Não era igual a família Rassi, por exemplo. Não. Inclusive o tio Omar, acho, talvez, né? Vamos tentar historiar isso aí. Na verdade, vou deitar aqui no divã, hein? Mas assim, o tio Omar foi um dos primeiros, chegou junto com o doutor Anis. Eles formaram o doutor Anis, que é o precursor. Muito famoso aqui em Goiás, o doutor Anis Rassi. Cardiologista, são os dois. Estou falando como cardiologista. Teve Luiz Rassi também, teve outros Rassi também, que foram os pioneiros na medicina, e o tio Omar, à época, também foi pioneiro na cardiologia. E eu entendo que, assim, como é que eu fui parar na medicina, né? Meu pai tinha uma ideia fixa de que, talvez, sei lá se ele queria ser médico, mas para ele a profissão era medicina. Sim. E eu mesmo brigava, falava, pai, que isso, tem tanta coisa. Não é igual hoje, mas, pô, é engenheiro, advogado, né, tem psicólogo, psiquiatra. Tem outras profissões. Tem outras profissões. E ele, não, médico. Mas aquilo nunca foi o maior motivador, não, viu, Pedro? Eu acho que, vendo meu tio, e por gostar de gente, acho que eu falei para vocês aqui, né, fora. Te contou a história engraçada. Meu avô, pai do meu pai, queria ser médico. Na época, meu avô nasceu em 1914. Então, assim, na época era muito difícil. E aí ele virou juiz de paz, né? Aqui, acho que foi juiz de paz ou promotor, Fazenda Nova. E aí meu pai também quis ser médico, não conseguiu fazer medicina porque não passou. Ficou estudando acho que uns 3, 4, 5 anos na medicina. Virou odontólogo, né? E chegou minha vez, tudo certinho. Pra ser médico. Melhores colégios de Goiânia, tudo certinho. Não, vou ser físico e vou depois trabalhar no mercado financeiro. Eu sou físico de formação, sério. Sou físico de formação, fiz mestrado e depois trabalhei no mercado financeiro. Nada a ver, né? O vô queria, o pai queria que chegou na minha vez. Não, esquece. Não quero. Não quero. Não, é muito legal. Eu sou um adendo aqui. E que não é fácil, né? Física, Cara pelo amor do de céu, Deus. não tem nada de fácil aqui. A medicina, bom, eu não estudei medicina, né? Mas eu gosto muito da parte de saúde ali e tudo. Sou muito curioso com o corpo humano, com o funcionamento e tal. Então eu acho que para mim, no meu caso, seria mais difícil passar no vestibular do que fazer o curso. Agora a física, no meu ponto de vista, é mais fácil passar no vestibular do que concluir o curso. Eu sou bacharel em física e tenho mestrado em física pela UNB. Formei no FG e... Física é o diabo, cara, mas vamos lá, vamos... Deus me livre. A física, em qualquer lugar, menos pro físico, é complicado demais. Não, o físico também é. O físico também é. Pode ter certeza disso aí. Mas eu acho assim que acho que a questão da medicina é mais difícil do que a teoria da medicina. Sim. Rodolfo, é a prática da medicina. Sim. Porque as pessoas, não é hoje, eu acho que é sempre, mas
até pelo aumento do número das escolas de medicina, com um controle menos efetivo de qualidade. A gente está vendo isso hoje, né? Então, tem muito médico hoje. Entrar e você lidar com aquilo ali acaba saindo. Agora, ser médico de verdade, você saber, porque eu não acho que você fala, tem muita gente que fala, pô, a medicina é a coisa mais importante do mundo porque lida com a vida. Mas nem todo médico lida com a vida como deve. Sim. Então eu acho que é importante da forma correta. Para quem entende. Sim. Que você está lidando com um ser humano. E a primeira coisa é gostar de gente, né? Então, o engenheiro é importante, o arquiteto é importante, claro que não vai cair uma viga aqui na cabeça, sabe? Não podemos nem sentar aqui sem ter uma proteção, que é a proteção que vai ser, vamos dizer que, né, eu construo isso aqui, vamos falar, olha, eu vou sentar, mas eu tenho que ter uma proteção aqui, porque o Sérgio que fez, ele é médico, qualquer hora cai. Se quem fez a proteção não tem conhecimento, não é alguém com conhecimento de resistência de material e tudo, cai a proteção também. Então, eu acho que tudo é importante. Agora, claro, nós médicos, como todos que lidam com saúde física, saúde mental, eu acho que é de extrema importância, mas que se faça direito. E direito é fazer com respeito ao que você se propôs. Então, você vai cuidar de gente? Você vai cuidar de gente e se você vai ganhar dinheiro, claro, para se sustentar, para sobrar um pouquinho para você poder viajar, para você poder ter um conforto a mais, óbvio, mas vai ser resultado de você fazer bem feito. Quem inverte essa ordem, fala, não, eu vou formar em medicina porque eu quero ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro, eu vou comprar um aparelho e eu vou lá e faço e ganho. A gente conhece muito médico, é melhor que o nosso açougueiro, né? Sim. Mesmo, falar de nome. Não, pois mas tem. Ô, Sérgio, um negócio aqui. Não, mas tem. Eu sou o cara assim que falo, entendeu? Claro. Claro que não foram direto nada disso. Estou falando que existe, né? Então, o que eu vejo hoje, assim, isso não só no Brasil, não. Qualquer país do mundo. O problema na medicina é um negócio chamado conflito de interesse na medicina, né? Meu pai mesmo sofreu problema de conflito de interesse. Mas, assim, não vou explorar aqui no podcast. É só o adendo. Ei, Pedrão, olha lá. Olha lá, Pedrão. Tomar cuidado. E atropismo, né? E atropismo, aí atropia, o cara machucou, as costas lá, doendo. Às vezes o cara fazer uma caminhada 4 dias e depois acabou. Mas às vezes vai no médico, não tô na cirurgia aqui, depois de 2 meses o cara tá bom. E o cara, nossa, tá com as costas todas arrebentadas, o médico me curou. Mas se o cara não fizesse nada, isso aqui não é, tá? Não é eu não tô falando assim, não vá no médico, espera recuperar sozinho. Não. É o médico falar, olha, o seu caso, se você fizer isso, você se cura por conta própria. Eu li isso no livro Nascimento Taleb, O Antifrágil, né, que é um livro que eu indico para todo mundo. O que você quer dizer sobre essas duas coisas? Conflito de interesse e atropia. Quando a gente forma, tem nós temos um juramento ali? Um juramento onde nós entrarmos, né, nós vamos entrar na casa dos outros, meus olhos não verão, meus ouvidos. Isso é uma coisa milenar. Desde que existe médico, nós temos nosso papel. Imagina, o médico era chamado para atender a esposa do rei ou a esposa do cavalariço. O filho do camponês. Ele ia entrar na casa e ia ter que examinar, e com o filho também. Então, quer dizer, nós temos alguns valores que tem que ser muito cristalinos para a gente.
Então, essa questão, para mim a palavra é essa, de respeito, e respeito ao ser humano é fundamental. E a gente aprende, tem uma expressão em italiano que fala primo non nocere. Primeiro, antes de tudo, não fazer mal. Então, o médico tem que entender que ele não pode fazer mal. E isso quando a gente pega e faz alguma coisa que não vai dar, eu acho que é o que você está falando de iatropismo, porque é o mesmo radical, iatrogenia. É quando a gente pega... Eu esqueci o nome do termo, foi iatrogenia. É então, iatrogenia é você ir contra o primo non nocere. É você... Mas deve ser do mesmo, né? Iatro, de você fazer mal. O termo do livro é iatrogenia. Isso. Eu mesmo que não... Então é você fazer mal. Agora, você chega num médico com... Vou usar o seu exemplo. Com uma dor nas costas enorme que está te limitando. E o médico te examina, pede um exame, qualquer coisa que seja aí. Pedro, olha, estou vendo aqui, eu acho que nós vamos ter que te operar aqui da coluna, para você recuperar mais rápido, mesmo que você questione, que não é o comum, mas, doutor, mas não dá para tratar de uma maneira menos agressiva, mais conservadora, com remédio, fisioterapia, tudo. Pode, né? Mas não é garantido. A cirurgia você sai em 2 meses, está pronto. Não. O outro em 2 anos. Isso. Não, isso é só. Então, assim, pode ser que não. Mas existem os mal intencionados, que na verdade não é a maioria. É uma minoria. Senão a medicina não está funcionando mais. Né? Sim, é uma minoria, mas que existe, sim, nós sabemos. E eu não estou acusando ninguém, até porque não, a gente não está aqui para acusar ninguém. Não tendo prova, eu não posso acusar, mas já houve operações da Polícia Federal, denúncias, então eu vivo nesse meio. O indivíduo, hoje é até um pouco mais difícil, porque o acesso à informação é muito grande. Né? Então você pode pegar uma segunda opinião de um médico aqui ao outro lado, e etc., mas vamos imaginar que você confie, né, e tudo, e que você talvez não precisasse. Por que ele indicaria você fazer isso? Porque tem muito dinheiro envolvido nisso. Sim. Né? Assim, no conflito de interesses. Sim. Então, sabe-se que existem taxas que são tem escondidas nos 3 materiais para usar na sua cirurgia de 3 indústrias diferentes. E você vai ganhar o mesmo tanto se você fizer a cirurgia. Para fazer do convênio ou cobrar de você, sim. Mas uma taxa que possa estimular a escolher a marca A em detrimento de B, pode ser que existe, isso pode ser um conflito de interesse. Estou longe de afirmar que isso existe, porque eu não tenho provas, mas... Agora eu vou te falar de uma coisa que existe, e eu sei que existe, que é a profissão onde a gente já viveu ali por muito tempo ali. Está no mercado financeiro? O mercado financeiro é um lugar... Você tá doido. Eu sou um cara bem debochado. O mercado financeiro é o maior corral de filho da puta. Nossa, cara... no mercado financeiro, doutor Sérgio. Um cara que é do mercado financeiro full há alguns anos. Mercado financeiro, se o cliente entrasse ali dentro do... Se ele conseguisse ser uma abelhinha para ir para uma reunião. Cara do céu. É feio o negócio. É feio, né? Porque é basicamente assim, vamos supor que essas 2 águas aqui fossem de marcas diferentes. É a mesma coisa. Para você, de marcas diferentes. Iguais. Para você tem lá um CDB que vai render 105% de CDI. Essa vai render 105 e essa vai render 105. Só que essa aqui é de um banco... Bosta. Triplo A. Triplo A. Não, então é o contrário. E esse aqui é de um banco triplo C. Certo. Esse aqui vai dar para o assessor uma comissão de 0,5%. Esse aqui de 2%.
Você sobrepõe esse aqui. Ele vai virar para você e falar assim, não, põe nesse aqui. Tem FGC. O FGC cobre. Não se preocupe. Não. Isso sim. A chance... Tem operação que é igual essa aqui, não tem FGC e o cara, não, é bom, pode comprar. Tem também. Só que assim, qual que é a chance desse banco quebrar? Tem 50 anos de vencimento. Pequena. Mas tudo bem, mas é um triplo C. Porque... Se eu tenho esse daqui que vai te dar a mesma taxa com triplo A, vou te oferecer esse aqui por quê? Né? Comissionamento. Comissionamento. JP Morgan é Tier 1. Aham, sim. Então, mas se a gente tem... Existe em todo mercado. Então, acho que existe em todo mercado. Você está falando aqui de dentro, a gente, por evidências, não por provas, né, a gente sabe também que existem médicos, por exemplo, e eu estou lá na Unimed, não tem jeito de não saber, não ver isso. Tem colegas que você chega lá para falar, olha, vamos fazer um check-up e tal, um pouquinho acima do peso, estou querendo fazer um exercício e tal. Ele solicita 5 ultrassons de tireoide, orelha, abdômen, 58 exames laboratoriais de sangue. Hã? Exame de vista. Isso ele encaminha para a esposa, que é oftalmologista. E a gente sabe, e aí chega e fala assim, porque qual que é a primeira pergunta que você vai fazer para mim? Se você chegar lá e eu te solicitar uns exames de sangue, o que você normalmente pergunta para mim? Para quê? Não? Segunda pergunta, onde eu faço? Sim. Pelo menos é o que a gente muito escuta. Quer que faz em algum lugar especial? Onde eu faço? É uma pergunta muito clara. Sim. Você fez uma pergunta acima disso. São poucos os que perguntam por quê. A maioria quer... Só isso aí, doutor? Não quer pedir mais isso, mais isso? Existe também uma bonificação, direta ou indireta, e as pessoas canalizam. Sim. E aí, você me perguntou de conflito de interesse. Então, há sim conflito de interesse, indicação mas, de um medicamento de uma marca específica. A gente está falando aqui de muita coisa pesada, né? Mas a verdade é o seguinte: o bom profissional é aquele que coloca o interesse do cliente acima do seu próprio. Tá? Isso é em toda profissão, toda profissão. Então, assim, na medicina tem conflito, no mercado financeiro nem se fala, entendeu? Na política, na construção civil, enfim, em qualquer lugar existe conflito de interesse. Agora, o bom profissional vai colocar o interesse do cliente em primeiro lugar. Isso aí a gente está falando disso, a gente está falando na medicina porque sou médico, se tivesse um engenheiro, estava falando uma coisa. Então, assim, é só isso. E eu concordo com você, Pedro. É a mesma coisa. Agora, no mesmo exemplo seu, Rodolfo, vamos imaginar que os 2 105 do CDI, os 2 produtos que vão me dar 105 do CDI, sejam de AAA. E um te dá 0,5%, o outro te dá 0,7% ou 0,8%. Qual que é o problema de você me oferecer o que dá o 0,8%? Nenhum. O problema é do banco que consegue te remunerar melhor. Sim. Agora, por que quando se chega na farmácia, ele te coloca um remédio, uma medicação X, o genérico? Porque tem o triple C. Exatamente. Que está lá e que para sair da prateleira, ele tem que desovar lá. Bonificar melhor. O que eu costumo falar, Sérgio, é que todo dia de manhã acordam 2 pessoas, o trouxa e o esperto. E eles vão encontrar no meio do caminho e vão fazer negócio. Isso é todo dia, entendeu? Isso acontece. Mas não tem jeito, é igual, todo dia de manhã na floresta também, né? Lá na África, né? Que todo dia de manhã acorda o leão. E a gazela. Junto com o leão, acorda a gazela. Não, A gazela já acorda falando assim, deixa eu ver onde eu vou correr para não achar o leão. E o leão fala, onde é que eu vou achar a gazela? E acontece muito comigo, hoje até que com menos frequência, mas às vezes não parei por distante ligar. Então, eu vi que na internet que um negócio que rende, cara, já me perguntaram 3% ao dia, cara. Cara, eu vou fazer conta, cara.
Depois, tipo, de 5 anos, o cara tinha mais dinheiro que o PIB do mundo. Eu falei, cara, qual que você acha, cara? Vou pegar todos os meus clientes, mês que vem eu tô aposentado. Sim. 3% ao dia? Você não esconde de mim, não. Depois que a gente sair do ar aqui, eu quero saber, pô. Eu falo assim, cara, 3% ao dia, essa informação chegou em você que não tem dinheiro. Imagina. Complicado. Mas é isso. Doutor, então foi mais por uma questão de família, então, que o senhor chegou até a medicina? Foi. Teve uma influência muito grande, sim, do meu pai, que tinha essa conversa, mas a época também a gente tinha muito... não era um teste vocacional, mas no próprio ensino médio, né, você tinha laboratórios. Entendi. Laboratórios de exatas, laboratórios de humanas, né, que você fazia um jornal e falava e gravava, né, que era o jornalismo, né, era o curso da época mais mais procurado nas humanas, e tinha um laboratório também de biologia, de biológicos. E aquilo ajudava a ter alguma ideia. Não dá para negar que, né, quando eu entrei, né, começo dos anos 80, nós não tínhamos muita opção. Então, não tínhamos opção nem por exemplo, todas as universidades federais faziam prova no mesmo dia. Entendi. Não dava diferente nem para fazer de hoje, que os meninos, meus filhos mesmo, além do Enem, né, que você se candidata àquilo, mas meus filhos foram a várias faculdades fazendo prova, e na nossa época não, a federal era uma só, todo mundo queria a federal para não gastar, e era melhor, né? Sempre foram, né? Hoje tem... Não estou falando que não é hoje. Federais, as estaduais, né, como a USP, sim, referência. Que é a nossa melhor faculdade de medicina do Brasil, e é estadual. No estado que é um país, né, que é quase federal, que é São Paulo, mas é. Então, a minha opção à época era fazer, o vestibular era medicina, e na época não era PUC, né, era a Universidade Católica de Goiás, o CG. Eu tinha feito inscrição para arquitetura. Olha só. Mas que fez que eu fiz? Não tem nada a ver. Vai saber o que é a vida, né? Cabeça de menino. A minha esposa é formada em arquitetura. Aí. Então tá vendo? Eu tenho uma admiração enorme para a arquitetura. Acho tudo... Quem gosta de história, naturalmente, gosta dessas belas artes. Sim, são coisas bonitas, coisas bem feitas, né? Que interagem com pessoas. Sim. Né? Então, assim, falando de arquiteto, de pessoas, de gostar de pessoas, qual que é a primeira pergunta que o arquiteto vai construir uma casa? Eu gosto de primeira pergunta, né? Faz para você. Você já construiu alguma, não? Nunca. Já? Me coloca de jeito, não que eu vou ter que apanhar. Vou apanhar em casa. Não, deixa que eu falo, que você já me contou antes da gente entrar no ar. Ah, tá. Beleza. A gente senta, como nós sentamos, já fiz 2 já. Eram arquitetas, né? Mulheres chegaram, falaram assim, muito bem. Eu estou imaginando que ela falando assim, qual o tamanho, que altura, que cor, não. O que vocês gostam de fazer? Ah, sim. Como assim? Gosto de pesca. Não, pois é, gosto de pescar? Mãe, gosto de pescar. Eu, como arquiteto, ia chegar e falar assim, e você tem coisas de pesca? Você tem uma canoa, uma tralha e tal, isso, aquilo? Porque aí nós vamos ter que dar prioridade na sua garagem para colocar seu barco. Sua canoa. Vamos ter que ter um lugar para você guardar sua tralha mesmo de pesca. E aí começa a construir em cima do que você gosta. Ficam muito em casa, viajam muito, passam muito, gostam. Tem que harmonizar. Botar gente num lugar que você vai se sentir bem, ter saúde. Imagina te colocar num lugar igual esse aqui para sua casa. Aí você está aqui, está tomando banho, está passando alguém, você não pode sair sem toalha. Sim. De fato. Mas
Entendi da questão da medicina, tô fazendo muito corte assim, né? Não, mas corre. Muito corte. Tô dizendo assim, corte que eu digo assim, a gente tá num assunto e eu já mando o outro. Mas e como que a Unimed entrou na vida, assim? Porque você fez essa pergunta? Como é que você decidiu... Você, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas como é que... Como você... Como é que você... Claro, como é que você decidiu ir para o ramo ali da cardiologia? Porque de medicina para cardio, medicina tem uma ramificação enorme. Eu acho que por causa do meu pai também, porque ele tinha um problema de coração, de válvula, de febre reumática, né? E ele sempre me questionava muito. O que eu faço? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu tinha que estudar ali. Estudar muito, assim, mais do que o habitual dentro da cardiologia. Meu tio era cardiologista. Não é difícil, porque a cardiologia é muito uma clínica médica, né? Sem desprezo nenhuma especialidade, mas você vai na oftalmologia, oftalmologista, você vê um problema pontual. Olha, não estou enxergando, eu vim aqui para ver se eu preciso de óculos, estou com dor de cabeça, acho que... E o cardiologista não, é aquela coisa assim, colesterol tal, diabetes, não sei o quê, família e exercício, está acima do peso. Isso te une muito a gente. E estar acima do peso prejudica bastante, assim, né? Eu senti algum sarcasmo nisso. Eu pergunto porque, assim, pela minha saúde. Gordo, né? Aqui é o tempo inteiro um pegando o pé do outro. Deixa eu acabar esse podcast aqui, eu já vi que o pau vai quebrar aqui, viu, Magão? Esse aqui é todo dia, Sérgio. Aqui não tem jeito não. É gordo, o outro é estufado. É estufado mesmo. Parece a minha barriga eu resolvo. Esse olho seu você resolve? Parece um olho de cheetos, né? E aí, com esse interesse, né, acho que tudo isso me fez voltar à cardiologia. Sim. Não teve... Eu sempre gostei de muita coisa. Nós passamos... a gente passava... Na minha época, era um pouco diferente a grade curricular. Nós passávamos um ano dando plantão, o último ano todo, dando plantão na maternidade. Era estágio em ginecologia e obstetrícia. Eu passava 24 horas dentro lá do materno infantil, não vi o tempo passar. Entendi. Eu adorava aquilo. Você era aluno aplicado, Sérgio? Era aluno aplicado? Sempre. Eu nunca fui Relapso. Caxias, Caxias, que eu digo assim, de... Bitolado, nunca. Né? Então, assim... Mas tirava boas notas? Sim. Nunca fui o primeiro, mas nunca fui o último, não. Normalmente quem tem esse perfil ali se encaixa em várias áreas. Né? Então, é percepção mesmo. que eu tive também. Eu sempre gostei muito disso e eu passei e fiz tudo, não atrasei nada o curso, mas e aí eu estava falando de aplicado. Então, assim, nunca tomei pau, fiz o curso aos 6 anos regulamentares e então estava dizendo lá desse um ano. Então, se eu fosse ginecologista e obstetra como o João, eu estava feliz também. Feliz também. Mas a cardiologia, eu acho que entrou sim, Rodolfo, pela sua pergunta. Foi a influência do meu pai também, da doença dele, no fato do meu tio ser cardiologista. É lógico que nada foi imposto. Então, isso aí, acho que colou uma coisa com a outra. Sérgio, vou te fazer umas perguntas que depois você vai ter que cortar. Assim, Goiânia tem muito médico competente. E assim, você saiu ali de estudante de medicina para o médico dos médicos hoje. Você é presidente da Unimed. Como é que foi esse caminho? Como é que digamos assim, tem muito médico competente que não consegue essa escalada toda. Pedrão, Pedrão já, hein? Pedro,
Amigo de infância já aqui. Mas já virou Pode, BFF, né? pode chamar de Mania que eu tenho. Pode falar. Mas, Pedro, assim, a Unimed é uma cooperativa e meu papel hoje é absolutamente de gestão, né? Então, é gerir isso aí. A Unimed tem 380 mil beneficiários que confiam na Unimed para cuidar. É o 4º maior município do estado. Se nós fôssemos uma secretaria de saúde, nós seríamos menor que Goiânia, Anápolis. Aparecida e Anápolis. Só. Aí viemos nós a seguir Rio Verde com 250 mil habitantes. Olha só. Entendi. É muita gente. Então nós somos o 4º de 246 municípios. Nosso PIB, né? Então nosso PIB anual, nós temos um faturamento anual de 2 bi. Mais que alguns estados brasileiros, hein? Nós somos o 8º município em PIB, se fôssemos um município. Além desses 380 que são cuidados, nós temos, se for pegar direto e indiretamente o que a gente gera de emprego, dá mais de 500 mil pessoas. Sim. Então, assim, a trajetória foi uma noite, eu sempre trabalhei muito e tenho muito orgulho da minha carreira médica assistencialista. Fui professor durante 25 anos na faculdade, na UFG, como convidado, como voluntário. Foi o colega do Dr. João? Fui colega do Dr. João. Entrar aí como professor também. Eu não lembro se nós passamos no mesmo, porque teve um tempo, demorou muito. Eu voltei para Goiânia, eu formei em 87, fui a Brasília, fiz clínica médica lá, como oficial lá da Marinha, fiz clínica médica aqui e depois fui para São Paulo. Você foi tenente da Marinha, então? Fui. Tenente médico. Isso, eu e João. Não, João é do Exército. Ele ficou lá no batalhão da Polícia Especial, da Polícia do Exército. E aí, mas na mesma época. E aí voltei em 91 e desde então ligado a isso, e ao assistencialismo. Então, estava na faculdade, no meu consultório, e muito ligado no associativismo, mais classista, na Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui. Contato com a brasileira, tive algumas participações lá, uma diretoria. E em 2000, final de 2001, eu estava no consultório, no Hospital do Coração, ali no setor oeste. Eu recebi um telefonema perguntando se eu podia ir numa reunião que estava tendo na rua de trás, na rua 4. Hospital na rua 6, na rua 4, setor oeste, numa clínica de um amigo, do João Damasceno. Falei, ué, posso? O que é? Não, dá um pulo aqui e tal, você está acabando aí. Isso eram umas 7 horas da noite. Cheguei lá, tinha várias pessoas e que estavam fechando uma chapa para concorrer à diretoria da Unimed Goiânia, e estava faltando uma pessoa para ser candidata ao Conselho Fiscal. E uma das pessoas que estava lá me falou do meu nome. Aí mas gente, eu só sei fazer medicina. Nunca fui. Nada. Parecendo aquela historinha lá, né? Tá lá todo mundo meio que enfileirado assim. Quem se candidata dá um passo à frente, todo mundo deu um passo para trás e ficou assim. Foi isso. Rodolfo, você matou, porque eu acho que eles devem ter tentado um monte de gente, não conseguido ninguém. E aí um amigo, o psiquiatra, Vanderlei, que ele é quem indicou. O doutor Vanderlei conhece, né? Você conhece ele? É médico do meu avô. Aí, ó. Médico do meu avô. Vanderlei é da minha turma, da nossa turma. Ele que indicou, porque ele fazia parte. Eu não tinha menor. Ele atende ali perto da T7, ali no. Isso, Perto da videira. Hã? Perto da videira do Bueno ali. Isso. A videira na T3 com a T7. Ele é pro lado de cá, ali, perto da Na verdade, Coca. o Vanderlei é médico da família inteira, na verdade. Eu gosto mais. Gosto mais dele. Gosto mais. O cardiologista. O meu cardiologista é o Dr. Nelson. Conhece o Dr. Nelson? Siqueira? Nelson Siqueira. Meu padrinho. Não, ele é cardiologista, não é só meu. É da família inteira. Meu padrinho. A gente tem
Aquilo é meu irmão. Quando eu cheguei, ele, sabe assim, de pegar na mão mesmo para legal. Eu tive 2 padrinhos aqui, quando a gente forma, chega tudo. Foi ele, tive vários, mas na área de assistência, acho que até me exploraram, sabe? Me colocavam para plantão e tudo. Foi o Nelson e o Arnaldo Porto, aqui do Santa Helena também. O Nelson Siqueira eu sofri uns tempo atrás. Não, tem que fazer teste de resistência. Aí eu fui lá no Hospital do Coração, acho que é Hospital do Coração mesmo, né? Lá. E, cara, aquela esteira inclinada lá, correr. Pedrão, é difícil subir aquela escada ali, Pedrão? Sofrendo. Fiz muito isso quando eu formei. Foi, Dr. Nelson, pra que isso? Te testar, né? Saber que você tá bom. E aí, nesse dia, eu aceitei. Era uma coisa assim, não, fique tranquilo, você, em sendo eleito, existe um curso de preparação antes de assumir, né? Um curso de 2, 3 dias, e tranquilo, vai ter alguém para auxiliar e tal. Sim. Aí fiquei, por bem votado, da primeira, me convidaram para a segunda vez, porque o Conselho Fiscal muda todo ano e a diretoria 3 em 3 anos, o Conselho de Administração. Aí fiquei por 3 anos no Conselho Fiscal. Quantos fiscais 6, sempre, todos os conselhos fiscais, todos, são 6. 3 independentes e 3... Não. 3, o Conselho Fiscal. Sim. São 3 titulares, 3 suplentes. Entendi. Isso é de lei. Entendi. Né? O Conselho de Administração, ele pode ser variável. Eu estou perguntando isso aí, é só porque a estrutura de SA, a gente está acostumado, assim, é só para curiosidade. Não, pois é, o Conselho de Administração é variável. Conselho Fiscal sempre são 6. 3 e 3. No mercado, porque eu fiz essa pergunta, porque quando é uma empresa SA de capital aberto na Bolsa, e está num novo mercado, né, você tem que ter pelo menos 5 pessoas no Conselho Fiscal e uma tem que ser independente. Era só isso. Mas é só para... Então, normalmente, pelo menos do que eu conheço, do cooperativismo e que eu conheço das SA também, tem que ser 6. O importante é cumprir a lei. Isso. É só uma regra de um segmento especial de listagem lá no mercado. Tá. Mas bom. Aí na eleição seguinte, 3 anos depois, me convidaram, eu fui para 2005, diretor de marketing, que era a menor diretoria lá. Evoluí com ela, eles me juntaram o mercado com o marketing, me entregaram em 2008, onde eu fiquei até 2020. Vixe, ficou muito tempo fazendo marketing. 12 anos com marketing, mercado vendendo plano, rapaz. Nossa. Não sabe tudo. Sacolinha debaixo do braço. Ninguém fica 12 anos no marketing se não for bom de marketing. Estudei bastante, né? Mas assim, eu sou aplicado. Você me perguntou. E gosta de marketing? Gosto. Eu sou o cara que tem comercial bom. Porque quem gosta de falar tem um comercial bom. Eu gosto. Não, gosto. Mas isso ainda mais aqui. A única diferença é essa coisa aqui, ó. Às vezes o pessoal vai vir. Tem algumas pessoas que vêm aqui e às vezes com um pouco tímido no começo. Né? Você não pensa que é um pedaço de pau assim. Não, pois é, eu só estou preocupado com os 4 dedos aqui, que o Rodolfo olhou para mim assim, 4 dedos. 4 dedos só. 4 dedos. Eu estou preocupado só não variar muito aqui dos 4, 4,5, 3,5. E aí de marketing? Assumi o mercado também, esses últimos 12 anos, né, de 2012 a 2020, e lidando com isso, com gente, com venda, com renovação, com grandes planos, com grandes contratos, e por algumas divergências, por achar que a Unimed estava num momento extremamente vulnerável. Não por fragilidade, não, mas pelas mudanças constantes, rápidas e profundas que o mercado estava fazendo. E teve a ver com o Covid, que foi 2020? Não, foi antes. Foi antes. Já em 2018, nós já como diretor, né, como conselheiro, já parte dali, passei a dizer que nós precisávamos mudar. Então, como tive alguma resistência dentro do grupo, resolvi virar presidente.
A gente não resolve virar presidente, né? Mas resolvi ser dissidente. Entendi. E o dissidente, eu não gostava dessa palavra de Líder jeito. da oposição. Não, eu não gostava dessa palavra porque eu achava que era pejorativo. Entendi. Até que uma amiga de infância que Dissidente parece que largou o grupo. hoje né? isso não é. Ela falou: olha, para você ser dissidente, você tem que ter, você tem que conhecer, tem que ter conhecimento do que é. Você tem que ter propostas e, acima de tudo, você tem que ter coragem. Então, isso não é uma coisa assim do nada, né? Então, aí eu passei a aceitar esse nome, esse adjetivo. E aí nós fizemos todo esse trabalho, coincidiu com toda a situação que o país estava passando, muita transformação, muito rápido, e fomos vencedores de um grupo que lá estava há 24 anos, e pegamos logo de cara a pandemia, lockdown, etc, etc. E aí o tsunami veio empurrando, e estamos aí, estamos fortes. Eu acho que o que não nos mata nos deixa mais forte. E é isso aí que está acontecendo. Acho que... Desculpa, pode falar. Não. Tem, lógico, eu também eu tenho uma visão muito peculiar de Deus. É muito minha, isso aí. Fica uma outra conversa, a gente... A gente para tomar uma cerveja e conversa ali. Exatamente. Porque eu acho que Deus, para mim, é essa energia que conspira a favor da gente. Sim. Né? Que Deus sabe tudo, pode tudo, está em todo lugar. Só pode estar dentro da gente. Então, é daqui que sai a força. Então, não é de mim. Não é de mim, Sérgio. Essa conjuntura toda que faz a gente estar lidando com todas essas crises aí, saindo mais forte. Eu prefiro o médio cristão do que o extremistão. Então, uma certa quantidade de volatilidade na vida, ela não só é necessária, mas é desejável. Né? Ela te leva para o sucesso. Falando de sucesso, Sérgio, você quer perguntar uma coisa? Não, só porque... Tá. Só para encerrar. Só para a gente encerrar. Eu sei que estou avançado, mas a Caterine está ali olhando ali com ele. Você está cansada, Caterine? Tá, não, imagina. Gente, a Caterine está ali, viu? Não, só vou fazer uma pergunta, só para encerrar. Só uma? Só uma. Ele me falou, eu ouvi de você que se eu não precisasse responder, ia fazer... Não precisa. Não precisa. Tô brincando. Não tem nada que você não pode perguntar para mim. Show. Nada. O senhor ainda tem... O senhor é um cara de sucesso, alcançou aí... Obrigado. Acho que sim. Não, eu tenho certeza que sim. A gente não precisa... É auto-evidente. A história conta, não precisa... É auto-evidente. Qual o sonho que o senhor não realizou ainda, que o senhor ainda deseja realizar? Rapaz, que pergunta, hein? Pedro, qual o sonho que você realizou que ainda deseja realizar? Que não realizou e ainda deseja realizar. Eu costumo dizer, né, hoje eu faço 60 anos agora, em março do ano que vem, então já me sinto no direito de dar alguns palpites, né, contar histórias assim, que eu ouvia meus avós falando, meu filho, na época. Não, mas assim, eu não lembro, eu estou falando difícil porque eu não lembro de nenhum sonho que eu tenha tido que eu não tenha realizado. Nenhum. Sabe, dos mais básicos, de ter um apartamento em meu nome, aos mais extremos, que para mim é o sonho, para mim, máximo da minha vida, é ter feito 2 homens no mundo. Ter colocado 2 homens com H maiúsculo, homens de caráter. Sérios, caráter, trabalhadores, que têm defeitos como qualquer um de nós, mas que as qualidades suplantam em muito, que tem valores. E aí eu vou te responder qual o sonho que eu não realizei, que eu ainda quero realizar. Eu vivo dizendo que quem deixa de sonhar, morreu. Tá morto e não sabe. Quem deixa de querer aprender,
fala, eu sei tudo, morreu. Sim. Eu não preciso de mais nada, morreu. Então, tem muito ainda. Você pode me chamar aqui hoje, amanhã. Então, se eu for fazer uma lista dos sonhos que eu gostaria, que eu quero realizar, vamos ficar mais um podcast desse aqui. Eu não quero cansar vocês, mas algum que ficou para trás? Nenhum. Então, algumas coisas que eu gostaria de ter tido meu pai mais tempo. Né? Meu pai morreu com 69 anos. Então, assim, aproveitei o máximo que ele pôde dar para mim. Mas minha mãe está aí. Nunca. Minha mãe está aí, 82 anos. Coisa boa. Então, tenho aproveitado muito ela. Tenho uma esposa fantástica, tenho 2 filhos lindos. Aproveitar a família, né? Isso tenho menos amigos do que eu tinha ontem, algum tempo atrás, mas tem bons amigos. Então, assim, sem querer ser pega, sem nada, às vezes a gente reclama. Gente, cansado, né? Nossa, 9 horas da noite, sair às 7 de casa. Cara, mano, é uma delícia estar aqui com vocês. Então, muito bom, uma delícia. É bom falar, sabe? Vocês me trouxeram um monte de uma oportunidade de lembrar um monte de coisas e não tem nenhum sonho que eu tenha deixado para trás. Os que ficaram para trás estão aqui na frente de volta para tentar fazer. Bom. Pedrão, gostei demais de ter conversado com o radialista e médico Sérgio Baioc. Daqui a pouco vai ter um monte de WhatsApp dele aí, um monte de rádio. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Gente, isso é bondade do Rodolfo. Mas gostei demais. O Rodolfo é um homem de visão, né, Rodolfo? Homem de visão. Você vê, né? Eu entendi o trocadilho. Processa ele. O Pedro é um homem de peso. Isso aqui é. Processa ele. Não é melhor ninguém processar, não. Chute trocado. Tá tudo certo. Mas assim, gostei demais. A gente tinha, sei lá, mais umas 5 horas se fosse para conversar aqui, mas. Aprendi bastante e uma história muito bacana, tanto sua, Sérgio, quanto da sua família. Obrigado. Assim, lógico, você tá aqui, eu li a sua história, mas não conheci a história da sua família, não tem jeito, né? Mas assim, eu agradeço aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui, né, com a gente, né? Foi uma conversa muito bacana, né? E vamos marcar aí mais vezes aqui de você vir aqui. A hora que quiser. Gostei do café. Quem sabe da próxima vez aqui, colocar você e o Dr. João aí, Nossa. um lado do outro ali pra... Vai contar muita história aí. Não, como diz o outro lá, não vai prestar. Porque o Dr. João também não tem não é o caso, não é o seu caso, mas no caso do Dr. João tem um parafuso no lugar certo. Mas é um cara muito gente boa. Demais. Bacana, gosto muito dele. Estou às ordens. Sérgio, meus parabéns, tá? Adorei estar aqui. Sua carreira. Adorei. Tá? Obrigado, Pedro. Obrigado, Rodolfo. Eu agradeço. Adorei estar aqui. Magrinho, não vou te chamar de magrelo, não, viu? Obrigado, é isso aí, obrigado. Siga aí nas redes sociais, né? Vai estar aí na descrição. E se inscreva, né? Curte, comenta, compartilha. Sim. Esse é meu penúltimo podcast aqui. Vou tirar umas férias aqui. 40 dias na Mas- Europa, olha só. Vou passar perto da região ali. Vai para Itália? Vou ficar um tempinho por ali. Tem algum lugar que você vai ficar? Eu vou ficar Milão. Um tempo, vou fazer algumas cidades ali em volta. Depois eu vou pra... Veneza? É que minha esposa que fez a rota todinha ali, mas é mais pro meio do cano da bota ali. Isso. Mas eu não sei se é pra região de Lucca, né? Lucca, vá a Florença. É tudo, a Itália é toda muito perto. Então aluga um carro, vai lá, tem trem. Sim. O trem, é por isso que eu estou falando, se você for ficar em alguma coisa. Tem algumas cidades ali na Toscana. A Toscana é alguma coisa, não porque eu sou de lá, não. A Itália toda é linda. Milão é uma cidade, a região é linda, mas é uma cidade mais industrializada. Parece, dentro da beleza que tem, parece São Paulo, de tão grande tudo. Mas tem o Lago de Garda lá perto, que pega Suíça, pega um monte de coisa, vale a pena ir, perto de Milão. Descendo, então pegando, né, para o leste e para o sul, você pode ir passar, não sei se você gosta, mas você passa por Modena. Sim. Para ver a fábrica da Ferrari, você pode passar em Verona para ver o Romeo e Julieta, daí você desce, vai a Florença, Firenze,
onde está lá o Davi de Michelangelo. Sim. Desce mais um pouquinho, aí você vai passar por Lucca, a Torre de Pisa, ao lado, no litoral. Desce mais um pouquinho, aí você vai ver uma cidade, chama Siena, lá na Toscana. É lógico que ao lado disso tudo tem Montaltino, Montepulciano, tudo isso, não sei se você gosta, mas são os lugares dos vinhos. Sim. Abaixo de Firenze ali tem os Chianti, que é onde nascem os vinhos Chianti. Sim. Então perca-se na Itália, você vai gostar muito. Sérgio é o brasileiro mais italiano que existe no Brasil. Não, é porque eu só fui 6 vezes lá, então doido para ir. Eu demorei para ir, mas quando fui também, minha esposa briga, fala, vamos para outro lugar. Eu falei, não quero não. Tem muita coisa para conhecer. De lá também, tem uma história. A Itália é um país muito bonito. Pessoal, inscreva-se no canal, deixa aquele like, comenta, compartilha e até semana que vem. Um abraço.